pessoal, meu nome é Carol Miranda e estamos começando hoje um novo quadro aqui no canal da STL Flix, que vai ser o quê? Sobre a saga do filamento de madeira. Como vocês podem ver, eu tive bastante dificuldade no começo, mas no final, o resultado, olha só, vocês querem imprimir assim, então acompanhe esse vídeo até o final. E para quem não é do mundo da impressão 3D, existe um filamento chamado PLA, mas eu tentei imprimir com o filamento PLA Wood, que, olha só, como vocês podem ver, eu tive bastante dificuldade no começo, mas com as configurações corretas, fica show de bola e ele fica um aspecto muito legal. Essa cabeça aqui é quando deu errado. Mas vem pro vídeo que eu vou ensinar vocês como imprimir direitinho. Fiquem ligados que nos próximos vídeos terão surpresas exclusivas pra vocês que estão nos acompanhando. A gente recebeu esse filamento de madeira, mas olha o que o pessoal falou pra mim. Eu tentei falar pra ela, você tá começando, poupa dor de cabeça, não vai trabalhar com esse filamento, vai no básico, vai no PLA simplesinho, porque senão tem abrasão, vai entupir, vai dar string, vai dar cabeleira. Ouviu? Não ouviu, né? Eu me preocupei com o patrimônio da empresa, né? Já perdi muito bico de impressora por causa de filamento wood abrasivo que destrói o bico. Tinha certeza que não ia dar certo. Achei que mesmo com impressão sem medo, ela não ia conseguir fazer sem fiapo. Não tinha dúvida. Eu achei que ela ia ter muitos problemas, porque o filamento, geralmente a gente fala, não, tem que trocar um bico para usar o de aço. É difícil de calibrar a retração porque a temperatura é diferente. Então é um filamento chato. Desde o começo foi isso que eu falei para ela. Eu poderia simplesmente ter falado, ah, então deixa, mas não. Até então, o Guilherme quis imprimir o Guilhermo El Puppet. Então tem que ser no filamento de madeira. Mas a primeira vez que eu botei pra imprimir, eu coloquei as configurações de um PLA normal e simplesmente ficou horrendo, cheio de string, cheio de todo barbudo, feio demais. Olha só. Parece um siriguejo, um caranguejo amassado. E quando eu tava prestes a desistir, eu lembrei do curso Impressão Sem Medo. Então vamos botar a prova se funciona mesmo. E no curso tem todos os arquivos prontinhos para teste, como esses daqui que eu vou mostrar para vocês. Começando pela temperatura, os PLAs normal, ele tem aqui a temperatura de impressão de 190 a 230. E o de madeira ele tinha de 170 a 200. Daí eu já percebi que tinha uma coisa aí para ser ajustada. Então, o primeiro teste foi o de temperatura. Com esse teste de temperatura eu vi que o 170 ficava com algumas falhas aqui laterais. Todas ficaram um pouquinho, né? Mas o que mais tinha dado foi o 170. Cadê? Aqui. E eu gostei do 180. Os números ficou direitinho, uma falhinha aqui, mas eu escolhi a temperatura 170 para imprimir esse filamento. Primeiro teste concluído. O segundo teste foi o teste de fluxo. O primeiro round que temos disponível é esse de 5 em 5. Aqui eu já vi que, olha só, pelas falhas, 90 não ia ser, tá com muita falhinha ali no número. Tem que olhar também normalmente em cima, que dá alguns erros em cima. E o valor que eu mais gostei foi o número 100, que no fatiador ele é equivalente ao número 1. Então, segundo teste concluído. Agora o teste mais difícil para mim foi o de retração, porque eu fazia vários testes e simplesmente nenhum dava certo. E o que eu testei aqui foi a questão de comprimento de retração. E para quem não sabe o que é retração, é quando ela puxa o filamento para passar para um outro objeto. E nesse caso aqui, a retração não estava boa o suficiente porque deixou esses rastros, né? A gente não quer que fique esses rastros, essas strings. Aqui, nesse teste, a retração era de 1.3 milímetros, que é 1.3 milímetros que ela puxa para não fazer o rastro. E no caso fez, no caso falhou. Eu testei 2.0 também, não melhorou. E eu vi na internet uma pessoa que botou 8 de retração. Só que 8, a impressora ia fazer muito barulho na hora de... Ela ia trabalhar demais. Eu pensei, vou reduzir a metade. Botei em 4 e olha só no que deu. Ficou perfeito sem string nenhum. Aqui eu usei temperatura do filamento a 180 que a gente tinha visto primeiro. O fluxo botei número 1, retração 4 e velocidade de retração 80. E saiu certinho. E depois, com as configurações, no meu ver, ideais para esse filamento, eu botei para imprimir o próprio El Puppet. E simplesmente não fez nenhuma string, nada. Ficou perfeito, olha só. E aqui ele vai passando de um lado pro outro, né? Então não ficou cabeludo, como a cabeça tinha ficado. Aqui é a cabeça velha, a gente teve que raspar um monte, mas mesmo assim não fica legal. E a gente tá botando para imprimir nesse exato momento a cabeça com essas novas configurações. Olha isso daqui, tem gente que confundiu achando que era madeira mesmo. E simplesmente ficou muito bom. E agora eu tô imprimindo ele com as configurações certinhas. Dá pra ver até a diferença de cor. É o mesmo filamento, tá? E quando fica mais alta a temperatura, ele fica mais claro. Não sei porquê. Mas ó, já não tem... Aqui ele já tava todo barbado. A gente que arrancou aqui depois. E olha só.
Tá bonitinho. E quando tem muita retração, ele faz um barulhinho diferente. Ai, cafezinho. Ai, que sorvete bom. Vamos lá. Spoiler pro próximo vídeo. Alguma coisa deu errado. Um momento de observação. Eu fiz esses testes na Neptune 3 Pro. Se você tiver outra impressora, você tem que rodar os mesmos testes, mas provavelmente vai ter resultados diferentes. Pode até testar, de primeira se dá, mas se não der, é bom rodar todos os testes um a um. E agora, antes de encerrar, vamos montar esse boneco pra ver como ele vai ficar. Meio creepy. Cabeça do nosso Guilherme pronta. Bora montar o corpinho. Corpinho. Ups. Temos um braço. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um curtir. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E lembrando que esse vídeo não é um vídeo altamente técnico. São coisas que eu vi necessidade e eu estou repassando e espero que de uma forma mais descontraída pra vocês. Esse daqui precisou ser um pouco mais técnico justamente porque tinha bastante coisa técnica que eu tive que mudar e aprender pra fazer uma impressão direitinho. Se vocês tiverem alguma dúvida, ideia de testes ou ideia de vídeo, pode deixar aqui embaixo que a gente vai tentar executar o máximo possível. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!